e eu postei o vídeo falando de algumas características que o Sheldon Cooper, da série The Big Bang Theory, ele tem alguns comportamentos que são autistas, mesmo a gente sabe que não foi confirmado isso pelos roteiristas e tudo mais. Mas enfim, as características dele são bem claras pra gente que tem um convívio com autismo e que tá nessa luta, né? E aí, uma coisa que é impressionante, né? Lá gerou um grande debate, porque muitas pessoas questionam isso, né? Questionam, ai, vocês estão querendo enfiar a goela abaixo que o Sheldon é autista, mas ele só é superdotado. Ah, e os roteiristas já falaram que ele não é autista. E por aí vai. Então tem vários comentários. Inclusive tem comentários de mães, né, de autistas, falando, ah, eu odeio esse personagem porque meu filho não é assim igual ele. E aí a gente tem que enxugar gelo, como sempre. Primeiro, reforçar que o espectro autista é um espectro de neurodivergência, ou seja, o espectro autista ele não é igual para todos. Porque se fosse igual para todos, seria muito fácil tratar, né? Então, cada indivíduo tem uma forma de lidar com esse espectro. Então, assim, tem crianças e adultos, por exemplo, que têm sensibilidade, que têm hiperfocos e outras não. Tem crianças que aguentam ficar no barulho, outras não. Tem quem tem a superdotação e tem quem tem a deficiência intelectual. Então, o autismo sendo uma questão de espectro muito divergente, então assim, não tem como você querer comparar. O que a gente faz muito é usar o exemplo dele para, no caso, disseminar mais informação. Porque às vezes é, você pode ter alguns sinais e não entender. Você pode ver alguns sinais no seu filho e não entender se de fato ele é autista ou não. Então, assim, a gente usa alguns personagens da ficção justamente para poder dar um exemplo. Não quer dizer que ele é autista, mas que ele tem características que é do autismo, isso é fato e é inegável. Então, assim, o que me preocupa bastante é as falas preconceituosas que a gente vê nos comentários. Então, a gente vê muita gente falando, por exemplo, que primeiro que a gente está enfiando goela abaixo que o personagem é autista e ele não é. Ah, é porque ele é superdotado. Tá, mas não existem autistas superdotados? Não existe autistas com uma inteligência excepcional? A gente tem médicos autistas, a gente tem pessoas no poder autista. Então, assim, eu sinto um pouco que as pessoas têm uma resistência para isso, porque elas têm ainda preconceito com a questão do autismo, né? Então, muita gente ainda tem essa questão do preconceito. Elas não aceitam que o autismo é um tema muito falado hoje em dia. E, inclusive, isso é um fato. Na época da série, não se falava tanto de autismo como se fala hoje. Então, assim, a gente que tem filho no espectro, a gente vê muitas características. Claro que o meu filho é totalmente diferente do Sheldon, mas tem algumas coisinhas que são parecidas. Por exemplo, o Pedro, ele tem uma questão muito forte com mudanças. Ele tem uma rigidez com isso. E o Sheldon também tem. Então, não é tudo. Não é tudo. Realmente, eu gostaria que meu filho falasse, fosse extremamente inteligente nessa questão da superdotação. Mas meu filho, por exemplo, ele não é verbal, ele é inteligente na parte que lhe cabe. Mas ele não fala, por exemplo. Então não tem como ele se expressar de forma como o Sheldon se expressa, por exemplo. Mas a questão aqui sempre é a gente entender que a representatividade dessa série acabou trazendo uma discussão muito grande para o autismo. E isso é legal da gente entender e que a gente não precisa ficar com raiva das pessoas por elas falarem, por exemplo, que o Sheldon é autista ou não. Quer dizer, a gente já entendeu que o roteirista na época disse que ele não foi criado com essa questão, não foi criado, não foi diagnosticado. E a gente não está querendo diagnosticar ele. A gente está dizendo que é um personagem que representa em alguns sentidos o autismo.
Então, vamos dar uma olhada no que você está falando na internet, no que você sabe, no que você aprendeu ou no que você deixou de aprender. Tem muito conteúdo interessante, tem muita gente falando a respeito do autismo hoje. Então, não é desculpa para a ignorância. A questão é que a gente precisa sim entender que o autismo está em evidência porque está sendo investigado mais. Isso é fato. Ele só está em evidência porque está sendo investigado, porque hoje a gente tem formas de investigar ele. E que bom que isso existe, porque senão muitos autistas estariam presos em hospitais psiquiátricos, como era feito antigamente. Então, a informação ela salva vidas.